Em caráter administrativo, mandado de segurança, pedido de anulação de multas aplicadas, ainda em fase de averiguação, pelo Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor, o DPDC, a empresas revendedoras de combustíveis líquidos derivados de petróleo, inobservância do devido processo legal e incompetência do órgão autuador, competência do Departamento Nacional de Combustíveis, DNC, leis números 8.422/92 e 8.490/92 e decreto número 507/90. Item 1. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o DPDC, não tem competência para fiscalizar as atividades e impor multas a empresas revendedoras de combustíveis líquidos derivados do petróleo, eis que tal atribuição à época dos fatos em exame era do Departamento Nacional de Combustíveis, DNC, conforme as leis citadas, o decreto também, sendo por esta razão nulas as multas aplicadas por autoridade incompetente. Item 2. Ainda que se admitisse competência do órgão autuador, é de se ter por nula a aplicação de multa pelo DPDC sem a observância da gradação prevista no artigo 57 da Lei 8.078 do CDC, gerando a apelação e remessa oficial improvidas, de acordo com decisão do juiz federal Moacir Ferreira Ramos, do TRF do Distrito Federal. Constitucional, administrativo e processual civil, mandado de segurança, Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, INMetro, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais, IPEM, Minas Gerais, Delegação de Competência, Aplicação de Multa, Comercialização de Produtos com especificação divergente, inexistência de violação ao princípio da reserva legal, ausência de fundamentação na dosimetria da multa, ilegalidade. O Inmetro pode delegar a execução de atividades de aferição, exame e fiscalização que estão sob sua competência para órgãos estaduais tecnicamente habilitados, excetuando-se as atividades de metrologia legal, Lei 5.966/73, artigo 5º. Item 2º. A aplicação de multa pelo Inmetro ou por órgão delegado a estabelecimento comercial em virtude da comercialização de produtos com especificação divergente daquela
prevista nas normas de regência tem amparo legal nas leis 6.966/73, artigo 9º, e a Lei 8.078, artigo 39 do CDC. Item terceiro, a ausência de fundamentação na fixação do quanto da multa aplicada conduz à anulação da penalidade por violação ao disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. A apelação e remessa oficial desprovidas, sentença confirmada, relator, desembargador federal Souza Prudente, do TRF de Minas Gerais. Artigo 58. As penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro do produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço. Artigo 59. As penas de cassação de alvará, de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste Código, CDC, e na legislação de consumo. Parágrafo 1º. A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público quando violar obrigação legal ou contratual. Parágrafo 2º. A pena de inversão de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade. Parágrafo 3º. Pendendo a ação judicial, na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença. Artigo 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do fornecedor, no caso que está incorrendo na prática enganosa
ou abusiva. Parágrafo 1º. A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente, no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva. Quando ele fala preferencialmente no mesmo veículo, o parágrafo 1º, é no sentido da comunicação. Pode ser por meio de panfletos ou propaganda ou na televisão, né, alguma publicidade na televisão, em rádio, jornal. Então vai depender da forma como foi inicialmente, para que como foi feita a propaganda, para a contrapropaganda ela atingir o mesmo veículo de comunicação. Processo administrativo, ampla defesa, contraditório, duplo grau. As sanções administrativas impostas pela autoridade pública deverá assegurar a ampla defesa e o contraditório mediante processo administrativo, assim como o princípio do duplo grau de jurisdição, artigo 5º, 55 da Constituição, sem prejuízo de apreciação pelo Poder Judiciário, conforme artigo 5º, 35 da Constituição Federal. Item 13. Ratificação do órgão regulador. As sanções administrativas previstas nos artigos 58 e 59, à exceção da apreensão de produtos, deverão ser submetidas ao órgão regulador da atividade na forma do artigo 18, parágrafo 3º, do Decreto 2181, de 97. Item 14. Sanções do artigo 58 do CDC devem ser aplicadas quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança dos produtos e serviços colocados no mercado de consumo, sujeitando os fornecedores às penas previstas no artigo 56 do CDC.